Fala galera do CPA, olha só, estamos aqui em mais uma aula de processo penal. O tema de hoje é competência. Olha só o tema de hoje, competência. E a gente vai hoje estudar com certeza o maior tema que tem no processo penal, tudo bem? Você vê que nós estamos trabalhando com os temas de maior incidência que temos para enfrentar aí nas provas do exame da OAB, tudo bem? Então, para começo de conversa, eu devo te lembrar que, para eu compreender realmente o que é competência, eu preciso lembrar antes o que é jurisdição. Então, olha só, esse poder de dizer, de afirmar o direito é uno. A jurisdição ela é una em todo o Brasil, existe só uma jurisdição. E o que acontece? Essa jurisdição, para evitar o absolutismo, ela começa a ser dividida. E quando ela começa a ser dividida, cada pedacinho desse da jurisdição nós chamamos de competência. Logo, a competência é uma medida, é um pedacinho da jurisdição. Então, todos os princípios da jurisdição estão relacionados à competência, investidura no cargo, vitaliciedade, imparcialidade, não ser impedido nem suspeito. Todas essas questões estão relacionadas dentro da competência também, porque ela nada mais é do que uma medida, um pedacinho da jurisdição. Tudo bem? Então, esse é o nosso pontapé inicial do nosso estudo sobre competência. E quando a gente fala de competência no processo penal, se você quiser começar a fazer o seu caderno antes de resolver as questões, pensa comigo uma coisa. Para você sistematizar muito legal competência, precisa entender o seguinte, que competência no processo penal ela é da matéria, em razão da matéria, em razão da pessoa e em razão do território. Então, olha só, são esses três aspectos que são levados em conta quando nós queremos sistematizar a competência no processo penal. É a competência em razão da matéria, é a competência em razão da pessoa e é a competência em razão do território. Então, olha só, em grossas linhas, o que nós vamos fazer aqui? Revisar cada um desses pontos, lembrar como é que funciona a competência em razão da matéria, lembrar como é que funciona a razão da competência em razão da pessoa e lembrar o funcionamento da competência territorial. Tudo bem? Então esse aqui é o nosso estudo inicial que nós iremos fazer. Então tá, então agora vamos conversar um pouquinho, alguns minutinhos sobre a competência material, a competência em razão da matéria. Olha só, gente, nós temos uma justiça especial e uma justiça comum. Então, nós começamos a observar que nós temos uma justiça especial e uma justiça comum. A justiça especial, minha gente, olha só, ela é formada pela justiça militar e pela justiça eleitoral. Sim, a competência, percebe só, a competência é relacionada pela especial, pela justiça militar e pela justiça eleitoral. Eu digo para você com muita tranquilidade, tá, que os exames da OAB, pelo índice histórico dela, ela não trabalha muito com as competências militares e eleitoral. Eu só quero que você lembre algumas coisas. Se você até quiser passear lá no meu blog, na postagem agora, de hoje, hoje eu estou gravando essa aula para 15 de maio, né? Olha só, eu até postei lá algumas coisas relacionadas à justiça militar. Mas eu preciso te lembrar algumas coisas, como a tendência da justiça militar não julgar civil, por exemplo. A justiça estadual militar não julga civil. A justiça militar, em alguns casos, ela vai julgar o civil quando ele praticar crime militar, mas tem todas umas cautelas e também umas especificidades que estão na lei militar. Então, esse resuminho, se você quiser dar uma aprofundada, eu tenho lá no blog, inclusive com as duas grandes mudanças que tivemos na justiça militar. Uma lá no finalzinho do governo Temer, em 2017, e uma outra também no finalzinho também do governo Temer, né, 2018, né? Foram duas mudanças, gente, como efeito ali das intervenções militares, tá? Então, em grossas linhas, o que eu preciso chamar a atenção ali para que vocês possam intervenções federais, tá? Intervenção federal que teve no Rio de Janeiro. Agora, olha só, em grossas linhas, eu preciso também te lembrar o que é justiça eleitoral. Justiça eleitoral, ela apura os crimes eleitorais. Acabou. Justiça eleitoral trabalha com os crimes eleitorais. E depois nós temos a justiça comum. Então, aquilo que não é da justiça militar, aquilo que não é da justiça eleitoral, é da justiça comum. Então, nós vamos perceber que é uma competência da justiça comum residual. Perfeito, residual. Sobrou, não é militar, não é eleitoral, é da justiça comum. Agora eu preciso te lembrar que dentro da justiça comum, nós temos a justiça federal e nós temos a justiça estadual.
A Constituição, ela diz qual é a competência da Justiça Federal. Constituição, ela afirma o que é de competência da Justiça Federal. Está lá no artigo 109 da Constituição, no que toca para a nossa aula de processo penal a partir do inciso 4. Né? Então, olha só, eu vou até te lembrar aqui na tela para que você possa dar um pause e ler. Tá? Quero forçar você a dar uma lida no artigo 109. Então, se você quiser dar até um pause aí e dar uma lidinha ou abrir a tua Constituição, mas deve lembrar, por exemplo, compete à Justiça Federal julgar os crimes políticos. Tá? Então aqui eu vou dar algumas dicas só para relembrar, porque a aula aqui não é teórica. Então olha só, lembrar que é da competência da Justiça Federal quando estamos diante de um bem, olha só, serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autarquias, empresas públicas, excluídas contravenções e ressalvadas competências da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então, assim, em grossas linhas, o que a gente tem que para lembrar do inciso 4 aqui? Lembrar, por exemplo, se você quiser no seu caderno colocar umas dicas aí, não esquece de uma coisa. Justiça Federal, olha só, Justiça Federal não julga contravenção. Não, nem contra, quando for contra a Caixa Econômica ou contra a União, Justiça Federal não julga contravenção. Não julga. Vou falar uma coisa bem baixinha para você. Ela só vai julgar quando for praticado por um membro que tem prerrogativa de função na Justiça Federal. Deixa eu traduzir para você. Se um juiz federal praticar contravenção, ele vai ser julgado no seu tribunal. Então, por isso que a contravenção será julgada na Justiça Federal. Não é porque é contravenção, mas é porque o juiz federal, ele é julgado no seu tribunal. O desembargador é julgado no STJ. Então, olha só, mas aí já deixou de ser, né? O STJ não tem um caráter federal, né? Então, olha só, já é um tribunal nacional. Mas, eu só quero te lembrar, mas se em qualquer prova, Justiça Federal julga contravenção, não julga. Nem quando for, não pode. Cuidado com essa pegadinha que cai muito mesmo, tá? Na OAB. Lembrar que a Justiça Federal também não julga sociedade e economia mista. Olha só, a Justiça Federal julga autarquia, julga fundação, julga empresa pública, mas não julga sociedade e economia mista. Quem é que julga sociedade e economia mista? A Justiça Estadual. Então, você quiser até anotar no caderno aí, né? Por exemplo, Banco do Brasil, Justiça Estadual, porque ele é uma sociedade de economia mista. Petrobras é uma sociedade de economia mista. Quem julga? Justiça Estadual. Porque para ser da Justiça Federal tem que ser autarquia, fundação, porque a fundação pública tem um caráter autárquico, e as empresas públicas. Né? Então, fica ligado nessas questões aqui do artigo 109, inciso 4. Tá? Então, olha só, não esquece de todas essas observações que eu coloquei aqui para você. Crime político, administração pública, bens, interesses ou serviços, e essas questões aqui são muito importantes. Eu quero só te dar uma dica aqui sobre os correios, tá? Dentro do inciso 4, tem muita coisa, a gente vai acabando dizendo aqui para vocês. Já à vontade, né, de transmitir o máximo de informação que for para o seu estudo. Mas eu quero te lembrar o seguinte, que quando nós estamos trabalhando em um tema relacionado à justiça dos correios, o que eu tenho que lembrar? Se for uma agência própria dos correios, você deve lembrar que o correio é uma empresa de correios e telégrafos. Se for contra uma agência própria do correio, olha só, é competência da Justiça Federal. Agora, se for uma franquia, agora é competência da Justiça Estadual, porque a franquia ela tem um dono e ela não é dos Correios. Tá? Então, olha só, então grava isso, Correios, agência própria, aí da União. Tudo bem. Agora, e se for um carro andando na rua? Se for um carro na rua escrito Correios, mas é da agência de quem é? Não, ali é contra a Justiça, é na Justiça Federal, por quê? Porque o serviço que nós temos de Correios, nós temos aqui o serviço postal, se for, né, um serviço postal, nós vamos estar diante de quê? De um serviço da União, conforme o artigo 23, 22 lá da Constituição, que afirmam que compete à União prestar o serviço postal. Tudo bem? Então, essas dicas aí, se você puder também fazer uma anotação, vai ser muito interessante, com certeza, vai ser valioso para o seu estudo. Legal, nós estamos caminhando quanto a essas questões. Vamos voltar lá no inciso do artigo 109, tá? Vou falar mais algumas dicas. Lembrar, né, que o Brasil também tem a responsabilidade, quando ele assume um tratado ou uma convenção internacional, então, diante disso, quem é que vai ser cobrado internacionalmente? Você deve lembrar que quem representa a República Federativa externamente é a União.
Então, se é a união, você não deve esquecer, né, do inciso 5, que os crimes praticados violando tratados, convenções internacionais, serão de responsabilidade perfeitamente ali da União. Tudo certo. Inciso 6, crimes contra a organização do trabalho. Essa eu vou deixar para conversar numa aula própria, lá no curso teórico também eu vou falar sobre isso, porque dialoga com o direito penal. E aí eu vou lembrando para você no inciso 7, habeas corpus em matéria criminal, quando tiver uma autoridade sujeita à jurisdição da unidade federal, da União, e aí vem os mandatos de segurança, os crimes cometidos em navios e aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Tá? Nesse inciso 9, eu quero só deixar aqui para você duas dicas, tá? Lembrar que se for um crime num barco, para nós que somos amazônidas, né, amazonenses, então olha só, se for num barco, numa canoa, a competência da Justiça Estadual. Agora, se for num navio, aí é da Justiça Federal. O que é navio, Elon? Navio é aquilo que o direito marítimo, que a Marinha reconhece como navio. Agora, qualquer aeronave é da competência da Justiça Federal. Elon, se a aeronave estiver em solo, Justiça Federal. Se ela estiver em solo com a porta aberta, Justiça Federal. Tudo bem? Então, olha só, tanto que a gente observa isso, até lembra, a Polícia Federal fica ali perto do aeroporto, etc. Tudo bem? E aí depois os crimes relacionados a ingresso, território no estrangeiro, que é a União que protege, faz esse serviço, protege. Então, olha só, então nós vamos compreender o que é da competência da Justiça Federal. Então, e o que não for da Justiça Federal é da Justiça Estadual. Então, vamos voltar? Competência, nós começamos lá trabalhando, lembrando que tem razão da matéria, em razão da pessoa e em razão do território. Em razão da matéria, nós temos a justiça especial e a justiça comum. Justiça especial, militar e eleitoral. Justiça comum tem a federal e a estadual. Tudo bem. Voltando lá, lembrar, aquilo que não for militar, que não for eleitoral, é da justiça comum. E agora, federal ou estadual? Olha para o 109. Se tiver no 109, é da Justiça Federal. Se não tiver lá, é da Justiça Estadual. Por quê? Porque a Justiça Estadual, gente, ela só pega o resto. Ela tem uma competência residual. Por isso que ela é grandona. Por quê? Porque esse resto é grandão. Então, olha só, o que não tiver no 109 é da competência da Justiça Estadual. Então, qual é o teu estudo? Não é estudar o que é a competência da Justiça Estadual. Não. Você vai estudar o que é da competência da Justiça Federal. Eu abro o 109 e digo, revisa isso daqui. O que não tiver aqui, já que não foi militar, já que não foi eleitoral, nem está aqui, é da Justiça Estadual, a Justiça Mãe, a Justiça do Povo, a Justiça da galera aí, tudo bem? Então essa é a Justiça Estadual, a mais capilarizada, é a que mais tem trabalho, que a gente, né, costuma chamar de Justiça Comum. Então, assim, em 10 minutinhos aqui nós conversamos, né, eu acredito, ali um pouquinho, nós revisamos a competência em razão da matéria. Então, nós vimos justiça especial e justiça comum federal e justiça estadual. Agora, eu quero conversar com você sobre a competência em razão da pessoa. Competência em razão da pessoa. Tudo bem? Então, olha só. Nós temos, né, um quadro que depois até vocês vão ter acesso, um quadro da competência em razão da matéria. Só que isso você já deve ter estudado muito, né? A competência em razão da matéria, prefeito está no Tribunal de Justiça, governador no STJ, juiz está no tribunal, promotor, né? Então olha só, está no tribunal. Agora, procuradores de justiça, desembargadores estão no STJ, STJ está no STF, o STF está no STF, o presidente está no STF, o senador e o deputado federal estão no STF. Então você deve estar lembrando de tudo isso daí. Só que o que eu preciso te trazer é a grande novidade que nós temos. Tá? A grande novidade que nós temos foram alguns estudos, alguns entendimentos firmados recentemente pelo STF. Recentemente sim, tá? Eu digo que foi agora, em 2018, e eu preciso que você fique ligado quanto a isso. Essas são grandes novidades que eu preciso travar com você e eu vou colocar na tela para que eu possa comentar e aí você possa ter uma compreensão legal sobre essas novidades, tá? Então, olha só, a primeira novidade que nós temos é a seguinte, tá? Então, assim, a primeira novidade que nós temos, e aí eu quero chamar a atenção de você, é que nós temos uma apelação agora, que ela diz o seguinte, né? Foi lá dar uma ação penal, que apelação? Ação penal
que tramitava no STF. Na verdade, ela tramita, ela está parada, teve uma questão de ordem, foi decidida a questão de ordem e o processo continua. Eu deixei em negrito aqui as duas coisas mais importantes que tem, tá? As duas coisas mais importantes que você não pode esquecer quando nós estivermos falando sobre competência em razão da pessoa. Então, isso deve ter mudado lá de quando você estudou na faculdade para agora. Por isso que eu faço questão, preciso que você dê uma revisada. Olha só, a gente tem que saber lá de quem é a competência, né? Quem é julgado em tal lugar. Mas não esquece, porque o fato de a pessoa ela automaticamente participar de um cargo não quer dizer que ela vá para aquela prerrogativa. Por quê? Porque olha só, a prerrogativa de função, aí negrito, aplica-se apenas aos crimes que foram praticados durante o exercício e em razão dele. Então é só durante o exercício e em razão dele. Só durante o exercício e em razão dele. Tudo bem? Então não esquece disso daqui. Só durante o exercício e em razão dele. Então tem que haver uma relação de cargo e o crime. Isso que vai ser apurado. Segundo, olha só. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para as alegações finais, o que acontece? Daqui não haverá mais mudança no rito, também não haverá mudança mais na competência. Eu vou te explicar. Então vamos lá. Antigamente era assim. Eu era, vamos dizer, deputado estadual. Aí eu me candidatava para deputado federal. O deputado federal tem prerrogativa no STF. O meu processo ia para onde? O meu processo ele ia embora para o STF. Aí depois o que acontece? Eu me candidatava a prefeito. Aí eu ganhava para ser prefeito da capital. Aí o que acontecia? Como eu virava prefeito, a competência para julgar o prefeito é onde? No TJ. O meu processo saía do STF e ia para o TJ. Depois eu me candidatava para ser governador. E eu ganhava para governador. E aí o que acontece? A minha competência ia agora para onde? Para o STJ, governador no STJ. E o processo ficava passeando, passeando, passeando. Tudo bem. Então era uma dança de processo danada. O que o STF fez? Ele vinculou. E ele disse o seguinte, não é o simples fato de você ter um cargo que isso vai gerar que o teu processo caminhe. Não. Por quê? Porque essa prerrogativa de função ela deve estar relacionada ao crime. E o crime a esse cargo que te deu a prerrogativa. Então perceba só, presta atenção nisso. Não basta estar no cargo para ir para aquele lugar a ser julgado. É necessário que o crime que esteja sendo investigado e apurado tenha relação com esse cargo. Porque se não tiver, continua lá na vara que estava. Continua lá. Isso não vai mudar, vai continuar tudo certo. Então vamos voltar para o meu exemplo. Eu era deputado federal, pratiquei deputado estadual, né? Então olha só, vamos dizer federal para ficar mais fácil. Aí eu pratiquei um crime relacionado ao meu cargo. Aí depois o que acontece? Eu vou lá para o TJ, vou ser prefeito, né? Aí o que acontece? Vou lá para o TJ. O processo vai para o TJ? Não. Esse crime foi praticado, eu não era prefeito. Não tem relação com o cargo de prefeito. Eu não tinha sido diplomado como prefeito. O crime anterior não vai para o TJ. Tudo bem? Então essa é a compreensão que nós temos que ter. Beleza. Ah, então tá. E acabou o cargo lá, vai para onde? Vai para a vara comum. Acabou. Entendi. Agora vamos para a segunda regrinha. A segunda regrinha, ela está relacionada ao princípio da identidade física do juiz, que está lá no CPC e o Código de Processo Penal adotou também esse regramento. Vamos entender o que é isso? Vamos lá. Imagina que eu sou deputado federal. E aí o que acontece? O meu processo está no STF. O STF inquire as testemunhas, o STF instrui o processo, faz tudo com o processo. Tudo bem. Aí não tem aquela fase que são dos memoriais, das alegações finais? Dali vai para onde? Para o acórdão. Tudo bem. O que acontece? Acaba o meu mandato. Eu não consigo a reeleição, meu mandato acaba, e o que acontece? Agora, meu processo iria, né, já acabou as instruções, já está com vista para memoriais, o processo desceria, né, para uma vara comum. Perdi a eleição, virei um qualquer aí, né? Então, olha só, o processo ia lá para a vara comum. Gente, vamos pensar. Princípio da identidade física do juiz. Esse juiz vai receber o processo só para sentenciar. Não foi ele que instruiu, ele não fez nada, gente. E ele vai chegar só para fazer a sentença, vai dar trabalho para esse juiz, ele nem conhece o processo para ele sentar, para analisar o processo. Isso é muito complicado.
Então, qual é a sugestão, qual é a recomendação e qual foi a orientação que foi firmada agora no STF? Se o processo já tiver publicado o despacho, lê a segunda parte aí de baixo. Olha só, se já tiver sido publicado o despacho para apresentação das alegações finais, a competência para processar e julgar as ações penais não será mais afetada em razão do agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. O que ele quer dizer é o seguinte: se já está na fase dos memoriais, que acabou a instrução, tá para acabar o processo. Para que mandar o processo subir? Para que mandar o processo descer? Deixa quieto. Entendeu qual é o raciocínio? É esse a vibe, o pensamento que é dado pelo STF. Então vamos anotar no nosso caderno. Não basta ter o cargo para ter a prerrogativa. É preciso que o crime esteja relacionado ao cargo. Sim. E é necessário que ele tenha sido praticado ou após o exercício do cargo, né, ou após a diplomação. Então, nem todos os crimes que foram praticados após a diplomação serão da competência? Também não. Nem todos os crimes que ele pratica enquanto está no cargo, eles serão da prerrogativa? Não, porque além de ele ter sido diplomado, né, que isso é uma característica dos crimes dos políticos, ou exercício do cargo para um juiz federal, desembargador, ministro, olha só, é importante também que ele, olha só, que ele também pratique esse crime relacionado ao cargo. Agora vai ter a prerrogativa. Então, são dois requisitos. E não esquece, até quando vai durar? Até quando ele estiver no cargo. Mas, perceba só, se já estamos na fase de memoriais, se já foi despachado com vista para oferecer alegações finais na forma de memoriais, ainda que ele perca o mandato, ainda que ele saia do cargo, o processo continua onde está, em homenagem a apreço o princípio da identidade física do juiz, um princípio da relação com o processo, celeridade, é melhor, já que ele já instruiu tudo, pô, só falta sentenciar, então deixa lá mesmo, tudo bem? Isso foi em 2018, muito importante, precisa ficar ligado. Tudo bem? Então, acredito que você já deve ter compreendido essa questão, foi o nosso esforço. Qualquer coisa, você entra aí, manda uma mensagem para nós, para que possa ser esclarecido. Agora, vamos continuar, porque tem um detalhe aqui do desembargador. Tá? O desembargador, em regra, olha só, o desembargador, em regra, ele tem prerrogativa de função para ser julgado no STJ, tá? Então, o desembargador, a prerrogativa de foro, manda que ele seja julgado no STJ. Eu acho que é o artigo 102, inciso 1, ali da Constituição. Artigo 102, inciso 1. Então, olha só, o STJ é que deveria julgar o desembargador. Só que é o seguinte, pelo que a gente estudou ainda agora, o desembargador só vai ser julgado no STJ se ele praticar um crime após ele ser desembargador e que esse crime tenha relação com o cargo que ele ocupa. Tudo bem. Agora imagina que um desembargador praticou um crime, por exemplo, de violência doméstica. Tudo bem. Ele já é desembargador? É. Esse crime tem a ver com o cargo dele? Não. Então ele seria agora jogado para ser julgado lá na vara da Maria da Penha, né? É. Quem é que está lá na vara da Maria da Penha? Um juiz. Tudo bem. Imagina agora o juiz ter que julgar o desembargador. Foi isso que pensaram. Por quê? Porque o juiz, ele pode até julgar. Só que amanhã a promoção desse juiz vai estar na mesa do desembargador. Só que amanhã a promoção, a movimentação da carreira desse juiz vai estar na mesa de um amigão desse desembargador. Então o que acontece? Ou do inimigo do desembargador. Então qual é o raciocínio? Não daria um grau de liberdade para que o juiz pudesse atuar nessas situações. Então, por isso, no caso do desembargador, ele continuará a ser julgado pelo STJ, olha só, ainda que o crime não esteja relacionado com as suas funções, tudo bem? Ainda que não esteja relacionado. Assim, o STJ, olha só, continua sendo competente para julgar qualquer crime imputado a desembargadores, não apenas os que tenham relação com o exercício do cargo. Tudo bem? Então, essa questão ela precisa ficar bastante ligada aí, você não pode esquecer não. Legal, nós estamos fechando então agora a competência em razão da pessoa.
Já olhamos para a competência em razão da matéria, já olhamos para a competência em razão da pessoa e agora nós vamos para a queridinha, que é a competência territorial. É a competência, olha só, que já vi qual é a justiça, né? A gente brinca assim, né? Qual é a justiça entre aspas, né? Já vimos se é justiça comum, se é justiça militar, se é justiça federal, estadual, já vimos tudo isso. Agora a gente já sabe, mas poxa, tem tem várias comarcas, tem várias seções judiciárias, tem várias juntas aí. Onde é que eu vou julgar? Bem, já que você sabe qual é a justiça, agora você vai ter que fazer uma outra pergunta. Qual é? Onde aconteceu? Por quê? Porque agora a questão é territorial. Tudo bem? E aí eu vou colocar para você algumas coisas que precisamos lembrar da competência territorial. Tudo bem. O código, gente, ele adotou a teoria do resultado. O código adotou a teoria do resultado. Sendo assim, a regra é que o crime ele é processado e julgado. Olha só, o fato é processado e julgado onde o crime se consumou. Então, a teoria do resultado diz: você olha para onde aconteceu o crime. E o que aconteceu o crime? Para o processo penal é o seguinte: onde ele teve resultado. Então, olha só, o resultado dele foi na comarca X. É lá que vai ser a competência. Por quê? Porque a competência é definida pelo resultado. Tudo bem. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para quê? Para que seja também esclarecido que nós temos algumas exceções no ordenamento jurídico. A primeira exceção que nós temos, né, e aí estão relacionadas à teoria da atividade. A regra é a teoria do resultado, mas a exceção é a teoria da atividade. E onde é que a teoria da atividade ela é aplicada? Nos juizados especiais, né, no artigo 63, daqui a pouco nós vamos estudar isso numa questão, nos atos infracionais, tá? Nos atos infracionais, que estão lá no artigo 147, né? Do parágrafo 1º, diz do ECA, pode anotar aí. Olha só, lá diz que a competência para apurar os atos infracionais foi onde teve a ação, onde teve a prática. E esse mesmo artigo, ele diz que se o crime, né, o crime contra criança ou adolescente for praticado por sede, por rádio ou por TV, a competência será da sede da TV, da sede da rádio, para apurar aquele crime praticado contra criança, adolescente, geralmente, né, quando descumpre aquelas idades de televisão ou expõe uma criança, um adolescente. Então, diante disso, nós vamos ter essa situação para tratar. Tudo bem? E o terceiro? O terceiro, a situação, são dos crimes plurilocais contra vidas ou da teoria do esboço do resultado. Aí eu preciso trazer para cá para que você possa deixar isso aqui bem claro. Olha só, minha gente, vamos lá? Imagine, tá? Que eu vou contar um exemplo aqui, e aí você que não é de Manaus, eu vou logo explicar. Presidente Figueiredo fica a 100 quilômetros de Manaus, é a terra das cachoeiras. Lá tem muita bala de cupuaçu, tem muito cupuaçu e tem muita cachoeira, lógico, terra das cachoeiras. Fica a 107 quilômetros aqui de Manaus. E aí o que acontece? É o balneário do Manauara, né? Então, olha só, no fim de semana ele vai para Presidente Figueiredo, vai para as cachoeiras e tal, dá uma fugidinha ali para pegar uma água geladinha nas costas. Tudo bem. Aí imagina que você está lá na praia, e tem uma praia já, meu Deus, já estou pensando no Nordeste. Olha só, mas tem uma cachoeira lá, que é a Cachoeira do Urubuí, que é a principal ali da cidade. E imagina que você vai lá para essa cachoeira e você está lá brincando na cachoeira, com cuidado, que ele tem muita pedra. E aí o que acontece? Diante daquela situação, né? Eu não sei se você está assistindo essa aula, se você não conhece o Urubuí, né? Presidente Figueiredo, muito prazer, Amazonas, né? Então, olha só, vamos lá, só passar aqui a Covid, né? A pandemia, você vai dar uma curtida lá. E aí o que acontece? Mergulhar naquela água gelada. Pô, desconcentrou tudo, né? E aí o que acontece? Você está lá na praia do Urubuí, e de repente, lá perto daquele índio, você está passando e alguém começa a tirar graça com você. Só que você é uma pessoa que não leva desaforo para casa. Não. E o que acontece? Quando aquela pessoa começa a mexer com você, você pega e puxa da sua bolsa a sua arma e dá 5 tiros naquela pessoa. 5 tiros no peito, no ombro, na cara. E o que acontece? E a pessoa, ela começa a passar mal. Todo mundo acode, aquela pessoa leva para o hospital. Quando chega no hospital, cadê o médico? Olha, aqui é muito grave, leva para Manaus. E lá vai a ambulância.
a ambulância vai embora, vai embora, vai embora e vai para Manaus agora. Passa os 100 quilômetros, chega em Manaus, né? Então, olha só, vai lá para o gigante da Zona Leste, né? O Hospital João Lúcio, né? Um hospital muito famoso, muito grande, né? Olha só, de vez em quando tem umas cenas dele no Jornal Nacional, aí na Globo e tal. E aí o que acontece? Chega lá, a pessoa passa os minutos por lá e o que acontece? E morre, né? Olha só, morre lá no gigante da Zona Leste, lá no Hospital João Lúcio, a pessoa foi lá, não conseguiu sobreviver. Olha só, olhando para o nosso quadro agora, você ia dizer o seguinte, se você olhar para o artigo 70, vai dizer, um crime que foi consumado, eu olho para onde o crime teve o resultado. Crime de homicídio, ele se consuma com a morte. A morte aconteceu em Manaus. Então você é tentado a pensar que o crime de homicídio, né? Olha só, ele seria punido e processado e julgado, olha só, na comarca de Manaus. Só que não é isso que funciona. Por quê? Porque o STF e o STJ, eles têm um entendimento seguinte, que na verdade, o que aconteceu em Manaus foi apenas um resultado que foi totalmente esboçado, criado e construído lá na Cachoeira Urubuí, lá em Figueiredo. Tudo aconteceu lá em Presidente Figueiredo. Não aconteceu praticamente nada aqui em Manaus. Aqui o que aconteceu? A morte. Não aconteceu nada demais. Então, olha só, onde é que estão as testemunhas? Lá. Onde é que vai ter a perícia? Lá. Onde é que vai se verificar a distância? Teve quem pode eu vou afirmar que foi legítima defesa, vou lhe defender. Então, olha só, poxa, tá tudo lá. Para que trazer esse processo para Manaus? Não é interessante para o processo, não é interessante para a colheita da prova. Então, diante disso, eu devo lembrar você que no processo penal você sempre deve pensar no melhor para o processo. Não é o melhor para a acusação, nem o melhor para o réu. É o melhor para a colheita, para um processo justo, para um processo mais perto da prova. Então, tudo isso vai estar lá. As testemunhas estão lá. Segunda coisa. Eu não sei se você lembra, mas os crimes dolosos contra a vida eles são julgados pelo júri. E por que eles são julgados pelo tribunal do júri popular? Né? Porque ele quer trazer uma ideia de democracia. A sociedade que sofreu com aquela perda daquela vida é a sociedade que vai se manifestar sobre isso. Manaus foi afligido? Não. Manaus foi tocada quanto a isso? Não. Então o que acontece? Diante disso, qual é a ideia do STF e do STJ? O processo fica em Figueiredo, Presidente Figueiredo, cidade de Presidente Figueiredo, comarca de Presidente Figueiredo. Ainda que, ainda que a morte tenha acontecido em Manaus. Por quê? Porque todo o esboço do resultado foi criado na cidade de Presidente Figueiredo. O tribunal de júri, a sociedade que foi afligida, foi lá. E só para terminar, se acontecer uma situação semelhante dessa para latrocínio, também os tribunais têm compreendido da mesma forma a teoria do esboço do resultado, tudo bem? Se você quiser aprofundar isso, tem lá no meu site, lá no elonnunes.com, se você até colocar no Google, elonnunes.com, teoria do esboço do resultado, você vai encontrar lá um comentário que a gente explica todas essas decisões que o STF e o STJ têm tratado sobre o tema. Legal? Então, olha só, eu quero só que você grave de novo, faça um print, tá? E anote esse regramento da competência territorial. A regra é o resultado, mas não esquece que se for uma infração de menor potencial ofensivo, se for um crime com a pena até 2 anos, é do juizado especial, né? Então você não olha para o resultado, você olha para a atividade. A mesma coisa com os atos infracionais. E a mesma coisa nos crimes plurilocais contra a vida, não esquece dessa teoria que a gente acabou aí de conversar, né, de explicar. E aí nós temos as regras, né, de prevenção, que nós estamos ali também dentro, né, do CPP. Eu não vou explicar todas elas aqui, porque não é o objetivo do nosso curso não é teórico, né? Mas eu vou colocar na tela para que você possa, pelo menos, dar uma copiada, dar um pausezinho, vou dar aqui 5 segundos, tá? Para que você possa lembrar quando há prevenção. Então, quando você não sabe o limite, quando você não sabe quem certa qual é a jurisdição, num crime continuado em permanente, o primeiro lugar que pegar a pessoa, que apurar, que fizer uma decisão no processo, primeiro decretar uma preventiva, que examinar o flagrante, vai ficar competente. Né? Olha só, quando houver empate na gravidade do número de infrações, você deve lembrar, né, que se tiver várias infrações em várias comarcas, vai ser a mais grave. Né? Mas se forem todas graves, onde aconteceu o maior número de infrações?
Mas, olha só, se empatar em gravidade de infrações, prevenção. Né? Quando o réu possui mais de uma residência, naqueles casos que a gente olha para o domicílio do réu, né? Na ação penal exclusivamente privada, então naquelas situações, nós vamos escolher qualquer um mais deles, então é a prevenção. Ou quando o réu não tiver residência, ignorado, já falei para vocês, nesses casos, onde o juiz que primeiro tomar conhecimento, nós vamos para a regra da prevenção, tá? Então essa era a dica que eu queria que vocês anotassem aí. Ainda lembrar, né, acabei de falar ainda agora, quando será com base no domicílio do réu. Quando não for conhecido o lugar da infração, não sei onde aconteceu o crime, mas sei que aconteceu, nós vamos para o domicílio do réu. E naqueles casos da ação exclusivamente privada, essa aqui é boa, tá, gente? Essa segunda aqui, ó, presta atenção, tá? Anota, circula, troca de caneta, faz bonitinho, que essa aqui a OAB gosta, tá? Ação exclusivamente privada vai dizer que você foi contratado pelo fulano de tal para oferecer uma queixa-crime, né? Então, olha só, e aí vai perguntar de você, né, nessa situação, qual será o competente? E aí você vai ter que lembrar que você pode escolher ou no lugar da infração, que é a regra geral, mas você também pode ir para o domicílio do réu. Mas cuidado, não é em toda ação penal privada, não. É só na ação penal privada exclusiva. Isso não vale para a subsidiária da pública. Não vale para a subsidiária da pública. Tudo certo? Então, essa aí, gente, é a nossa revisão que nós temos para tratar com você, né, daquilo que nós vamos enfrentar nas questões que nós temos aí preparado para o próximo bloco. Como a gente sempre faz, né, o nosso combinado é sempre trabalhar dessa maneira, fazendo uma pequena revisão para você fazer um caderno ali de esboço rapidamente para aquecer o teu cérebro e agora sim você possa enfrentar questões. Tudo bem? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e aí a gente vai enfrentar, praticar aquilo que a gente vai aprender, que a gente aprendeu, que a gente revisou agora, tá bom? Fica ligado aí, a gente já volta. Valeu!